Você é do tipo de pessoa que no seu meio social começou a ver que alguma coisa mudou e que de certa forma o círculo social que você tem não te entrega mais o tipo de conversa que você gostaria, não consegue te entregar algum conteúdo a mais. Você sente que alguma coisa está acontecendo, que você não é mais o mesmo, que você não está conformado com as coisas que estão acontecendo com você. Todas as noites você está deitando e pensando de como seria o seu futuro na sua vida se você tomasse atitudes diferentes. Você sente que o local que você está não é o local que você deveria estar. Se você acha que nada está mudando na sua vida, eu vou dizer para você que parabéns. Você já é diferente da média das pessoas que você anda. Se isso está acontecendo com você, alguma coisa já está mudando. Nesse vídeo eu separei 4 tópicos mediante a minha vida e nas coisas que eu fiz para poder mudar e nas percepções dos problemas que eu tive que resolver para poder melhorar um pouco a minha situação e a minha vida. Já morei na rua, tive algumas coisas e as experiências que eu tive eu tô passando um pouco aqui para vocês. Foram as respostas que eu tive para poder gravar esse tipo de vídeo para quem me assiste. Então hoje eu separei 4 tópicos e eu vou falar sobre eles. Espero que ajude você também. Vamos lá. Realmente é isso. Ninguém liga pra você, cara. Se você ficou ofendido ou se você não gostou do que eu acabei de falar pra você, sinto muito. Você pode até sair do vídeo se quiser. Mas a real mesmo é que ninguém liga pra você. Você tem que entender que você não é o protagonista da história de ninguém. Você é da sua história. Algumas pessoas dizem que cada pessoa que te conhece tem uma versão de você pra cada pessoa. Ou seja, pouco importa pra elas o que você é ou deixa de ser. Você acha mesmo que as pessoas que você conhece ligam pro que você vai fazer da sua vida? É claro que não, cara. Muitas vezes você se trava por alguma coisa que as pessoas acham de você, mas a real é que quem vai viver os teus sonhos e quem vai fazer o que você quer fazer é você mesmo. Existem muitos tipos de pessoa no mundo, cara, e tem você. Se as pessoas que você conhece não estão nem aí pro que você vai fazer da sua vida, imagine as pessoas que você nem conhece. Você clicou nesse vídeo aqui justamente pelo fato de você querer ter algumas respostas para sua vida, porque você já cansou de pensar na sua vida e como você iria mudar ela ou algo do tipo, porque algumas respostas você ainda não encontrou. O que te faz pensar que as outras pessoas também não estão pensando a mesma coisa? Então você muitas vezes se para ou se prende devido às outras pessoas ou algo do tipo. A real é que ninguém tá nem aí pra você. E se de certa forma alguma pessoa liga pra alguma coisa da sua vida, ou pensa mais nos seus problemas, ou dá algum pitaco na sua vida sobre alguma coisa, a questão é que esse tipo de pessoa nem vale a pena estar perto. Porque as pessoas que ligam muito para a vida das pessoas são pessoas totalmente desocupadas e que não têm o que fazer. Você não tem que ficar perto dessas pessoas. Esse tipo de pessoa normalmente suga a sua energia, suga a sua vida, e pela vida medíocre que ela tem, e cabeça medíocre também, ela acaba fazendo com que os seus sonhos sejam destruídos e elas tiram as suas forças. Se afaste de pessoas assim. Sêneca já dizia que um homem que não sabe para que porto navega, nem o vento lhe é favorável. Quer que eu explique mais do que isso? Você sabe para onde você vai, então não se misture com pessoas que não sabem. É simplesmente isso. É uma das coisas principais que eu tinha para dizer para você. Por isso, nesse primeiro tópico, lembre-se que ninguém liga para você. E os que ligam, não é nem bom você estar perto não, entendeu? Os que falam da sua vida, as suas escolhas vão ser responsabilidades suas. Quem vai sofrer é você e quem vai pagar é você. Saia de perto de pessoas que não têm nada a oferecer e ainda querem falar da sua vida. A pessoa não conquistou nada, ela vai falar o que para você, cara? Busque a sua própria identidade. É cuidado ao contar seus sonhos para as pessoas. Normalmente, quando você, de tanto pensar, busca a resposta para tudo que você queria na sua vida, você encontra seu caminho, você consegue ver o seu norte. Você fica muito eufórico. Eu ficava eufórico, sabe? E um dos erros que eu cometi foi não fazer e querer sair contando para as pessoas o que eu ia fazer. De certa forma, eu não sei aonde e como isso acontecia, mas o meu cérebro, ele meio que dava como se eu já tivesse feito, ou 80% feito, só pelo fato de eu contar para as pessoas. Só que não, cara. A real é que você ainda não fez. E outra, você tem que entender que as pessoas são feitas realmente de vibrações, de energias. Às vezes você está com uma energia muito boa, você achou o seu propósito, você achou o seu motivo, e aí você vai contar para uma pessoa. Porque você esquece que essa pessoa está em outro momento da vida dela. Você entendeu? E ela não vai reagir do mesmo jeito que você gostaria que ela reagisse. Até porque o sonho é seu e não dela. E às vezes não é porque ela quer o seu mal, é só porque ela não tá naquela mesma frequência, sabe? Ela não tá no mesmo momento.
Ela está com os próprios problemas e você está resolvendo os seus. Então, tome muito cuidado, porque às vezes você vai falar algo para alguém e a pessoa não reage do jeito que você queria e os seus sonhos acabam meio que sendo frustrados um pouco, porque você acha que você precisa da validação de alguém para fazer o seu sonho funcionar. Mas a real mesmo é que você precisa só da sua validação. Então é totalmente normal você achar que você deve falar para os outros, mas nessa hora você tem que tomar cuidado. Tome cuidado, porque às vezes o outro não reagir da forma que você queria que essa pessoa reagisse, acaba jogando um balde de água fria nos seus sonhos e na sua euforia. Então, tome cuidado também com isso. É melhor você guardar para você e fazer do que sair falando para todo mundo. Faça primeiro e deixe que as pessoas vejam o teu resultado. A mentalidade de caranguejo diz o seguinte: um pescador, quando vai pescar os seus caranguejos, a partir do segundo caranguejo, ele não se preocupa mais em tampar o balde, porque a partir do momento que um caranguejo tenta sair do balde, o outro vem e o puxa para baixo. A maior parte da experiência da minha vida, muitos anos, foi na periferia. Normalmente as pessoas daqui são condicionadas a serem iguais e sempre manterem os mesmos comportamentos. E nisso elas vão passando de geração para geração. E isso juntando a falta de privacidade, que é a consequência do pouco espaço que as pessoas têm normalmente aqui, como eu vou mostrar para vocês agora. Então, nota-se que as casas, normalmente, elas são muito juntas. As pessoas não têm espaço. Juntando com o comportamento igual e a ajuda que um tem com o outro, normalmente se toma aquele sentimento de coletividade. E nesse sentimento de coletividade, normalmente as pessoas acham que todos são iguais. Levando em conta o fato que as pessoas daqui não têm espaço, acaba que a privacidade das pessoas fica, de certa forma, limitada. E as pessoas que acham ou que gostam de falar da vida das pessoas, justamente a consequência da falta de privacidade. E aí as pessoas que fazem as mesmas coisas, que eu vou dar um exemplo para você, só um dia de final de semana, né? Um vizinho escuta música aqui ao lado e o outro escuta no outro lado, e aí parece que fica numa discussão de quem tem menos neurônios na cabeça, e você fica nesse meio. Então você acaba sendo prejudicado sem querer. Devido a essas coisas que acontecem, acaba se criando esse senso de comunidade, como se todos fossem iguais. Mas a real é que você não é. E assim como na teoria do balde de caranguejo, quem se destaca, quem tem algo que os outros não têm, acaba sendo puxado para baixo. Isso pode ser em as pessoas dizerem que seu sonho não é nada, que não é o suficiente para fazer tal coisa. Não é porque eles querem ter o mal, eles só não querem que você fique melhor que eles. Eles não querem ter na cabeça deles que alguém está fazendo o que eles deveriam fazer e ganhando o que eles não ganham. A metáfora do balde de caranguejo, ela se enquadra muito bem na periferia. Pode parecer que são todos iguais, mas você pode ter clicado nesse vídeo, já é uma grande prova que você não é. Eles têm algumas coisas aqui que provavelmente também tem onde você mora. Eu notei meio que um padrão que é nessa questão dos sons muito altos finais de semana. Então quer dizer, onde prejudica você? Você tem que pensar para poder sair da situação que você tá. Se você vai para sua casa e tem alguém escutando um som desde as 6 horas da manhã até as 2 da madrugada, você não tem tempo para nada e o seu dia de descanso acaba sendo roubado, sendo que o que você queria mesmo era descansar. Isso é uma das coisas cruciais que eu particularmente não gosto, que é de barulho. Você tá me ouvindo agora bem porque eu tô com cancelamento de ruído, senão estaria horrível. O número 2 é a fofoca dos moradores com os próprios moradores. Apesar de ser muito populoso o lugar onde você tá, quando você mora em periferia, acaba que o principal caso que acontece é que a vida das pessoas, sem ser no final de semana, são totalmente vazias e elas pegam esse meio para poder buscar a maior informação que elas podem para poder falar nos finais de semana, tomando uma cerveja ou fazendo algo do tipo. Isso é uma das coisas que mais atrapalha você na sua vida. Não seja conivente com isso, não seja esse tipo de pessoa, porque quem cuida da vida dos outros esquece de cuidar da própria vida. Não seja esse tipo de pessoa. Quando você vê tal situação, você tem que se afastar. Pessoas vazias não têm nada a oferecer e você não é uma delas. Então, quando você começa a andar com pessoas assim, elas apenas sugam tudo de bom que você tem. Então é melhor estar sozinho pensando em como mudar de vida do que perto de pessoas fofoqueiras. O terceiro caso é a falsidade. Pessoas, em sua maioria, são falsas. Mais uma vez eu estou falando isso, porque é uma das coisas mais importantes que tem. Eu tô falando com você.
Não conte suas coisas, as pessoas são falsas, as pessoas falam de você. Quem está no processo de melhora, normalmente incomoda quem não está. E como quando você incomoda, as pessoas pensam que você, por cuidar de você, é inimigo delas, uma coisa que não tem nada a ver com a outra. A comunidade da periferia é como a metáfora do balde de caranguejo. Assim, quando você começa a se destacar, o outro vem e te puxa para baixo. Então faça isso em silêncio. Apenas faça. Lembre-se, você não é a comunidade. Não pegue os problemas dos outros para você. Não é porque moram perto de você que os problemas dos outros são seus. Os seus problemas são os seus problemas, ok? Você pode levar o exemplo de agora que aconteceu no Rio de Janeiro. As pessoas tomando as dores de outras pessoas. Eu não vou entrar sobre quem está certo ou quem está errado. Mas imagina as pessoas que não tinham nada a ver com aquilo, que tiveram as suas rotinas mudadas por causa daquela situação. Não sei nem se eu posso falar aqui no vídeo. Mas lembre-se, você não é a comunidade. Dito isso, você tem que ter em conta que o seu ambiente, ele realmente muda quem você é. E diante de todas as coisas que eu falei nesse vídeo, a única maneira de você conseguir melhorar um pouco é mudando de lugar. Você precisa. Seu ambiente afeta você 100%. Até um kitnet com um colchão e um ventilador é muito melhor do que você estar em uma casa muito boa, em um local que é cheio de brigas, som alto e não tem paz. Você precisa de paz para poder pensar. Foi o que fez a minha vida dar certo. Até agora, né? Aqui nesse canal eu faço você buscar o próprio caminho. Eu não digo para você o que as coisas que você deve ou não fazer no seu sonho. Eu apenas digo que você precisa pensar em paz. E o caminho para você pensar em paz é esse. A dor, ela obriga o homem a ser forte e evoluir. Mas é muito difícil você evoluir em um lugar que não te dá a chance de pensar em como sair do seu problema. Então, o problema nunca foi você pensar demais em você. O problema, ele é você não aceitar o que você é, cara. Não seja um covarde. Aceite o que você é. Aceite o que você veio aqui para fazer. Você veio para reinar. Não deixe seu futuro de lado para você agradar os outros. Os outros não vão viver seu sonho por você. Dito isso, tenha coragem, não seja um covarde. Muito obrigado. Esse foi o vídeo de hoje. Eu sou o Inconformado. Se você gostou do vídeo, deixa um like, um comentário e em breve a gente se vê de novo.